Então, pessoal, novamente, boa noite, né, a todos. Eu me chamo Ingrid e eu faço parte, né, da criação e também da organização da Flicete, né, a nossa feira literária do Colégio Estadual Teotônio Vilela. E hoje, né, eu serei mediadora de uma palestra muito interessante com a convidada, né, Alessandra Sampaio, e ela nos mostrará um outro lado, assim, da literatura, né, que é a literatura como forma de resistência. Então sejam muito bem-vindos, todo mundo, e bem-vinda, Alessandra. É uma honra te receber aqui hoje. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer o convite e dizer que é mais uma vez que é uma alegria imensa estar falando com meus conterrâneos. Meu nome é Alessandra Sampaio, sou professora, sou escritora, sou natural de Feira de Santana, embora já more aqui em Salvador já há 20 e tantos anos, mas meu coração está dividido entre lá e cá. Sou professora da rede estadual, trabalho em Cajazeiras, e da rede municipal de Camaçari. Eu queria saber, antes de começar, eu queria saber como é que vocês pensaram no tempo, Ingrid? Quanto tempo eu tenho de fala e se vai ter interação? Olha, a gente pretende, assim, ter interação no grupo, né? Até o momento tem poucos alunos, mas eu acredito que daqui para 7 horas entrem mais pessoas. E a senhora tem aí uns 30 a 1 hora de relógio, se quiser, Tá para a gente certo, estar podendo debater. tá jóia. Bom, o nosso tema, literatura e resistência, é um tema importante, principalmente para nós, né, negros e negras. Né? A literatura é uma arte, como várias outras que existem. A arte por si só já é resistência, né? A gente tem que pensar a partir disso. Né? A arte por si só já é resistência. Por quê? Porque através da arte nós podemos refletir, pensar sobre a nossa história, né, de uma forma individual e de uma forma coletiva. Então, a arte ela já permite isso, ela não é só entretenimento, né? Ela provoca reflexão, ela sensibiliza o outro, ou o leitor, o telespectador, né, o ouvinte, a refletir sobre o assunto que ela trata, né? Tocando, sensibilizando. E como literatura é arte, né? Literatura é a arte da palavra, ela também tem, né, esse aspecto que é importante de refletir. E por que a literatura é resistência? Né? Pensando principalmente em literatura negra, né, que é onde eu passeio, literatura sempre foi, sempre será esse espaço de resistência, de arte de movimento. E pensando que o negro, os negros, né, sempre contribuíram na formação da população brasileira, sempre, né? Mesmo no processo e principalmente no processo de escravização, mesmo com todo esse processo doloroso, sofrido, imposto aos negros que foram escravizados, eles sempre contribuíram, né, socialmente, economicamente, na formação da sociedade. Só que essa contribuição não é mostrada para nós, né? Não vem nos livros, né? Só vem geralmente uma contribuição na culinária ou uma contribuição na linguagem, né? Mas em outros aspectos essa contribuição não vem, não é dita, é silenciada, né? Não é diferente na literatura. A literatura produzida por autores e autoras negros também é silenciada. Né? Também não nos é apresentado. A gente conhece um ou outro autor negro. Se eu fosse pedir para vocês listarem, né,
Autores e autoras negras, acredito que muitos de vocês iriam começar principalmente com autores, com homens, né? Iam ter dificuldade de apresentar autores, né? Homens, no caso, negros, iriam me apresentar uma lista de autores brancos, porque é isso que a literatura canônica mais traz, né? E autores negros, vocês teriam uma lista bem pequena, e autoras menos ainda, né? Então, a literatura negra, não é uma literatura separada da literatura brasileira, ela é parte da literatura brasileira, ela tem esse papel, né, de apresentar para a gente, de fortalecer, de mostrar que autores e autoras existem e sempre existiram, né? Essa literatura negra, ela é resistência, por quê? Porque ela nos apresenta e ela mostra que nós escrevemos, que nós produzimos, que nós somos intelectuais, sim, podemos fazer esse caminho da intelectualidade. Então, ela é resistência, sim. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, não sei se vocês conhecem, Cadernos Negros, a coletânea Cadernos Negros. Vocês conhecem? Alguém conhece? Eu conheço. Ah, que bom, Patrícia conhece. Pois é, a coletânea Cadernos Negros, ela surgiu em 1978 por um grupo de autores e autoras militantes. Eles vendo, né, a dificuldade que autores e autores tinham em publicar, porque o racismo ele perpassa também na literatura, eles formaram grupos, né, com o intuito de produzir, de publicar as suas produções, tá? E aí surgiu essa coletânea. Inicialmente, eles começaram a publicar em parcerias com outras editoras, e hoje, né, eles têm a editora Quilomboge, organizada por Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, que apresenta para a gente vários autores e autoras negros. Esse aqui é o exemplo, é um exemplo fortíssimo de resistência na literatura, né? Desde 1978, 42 anos, para o mês faz 43 anos, Cadernos Negros. Todo ano sai uma publicação, né? Um ano sai uma publicação com textos do gênero textual poesia, e no outro ano, gênero textual contos. Então, um ano conto, um ano poesia. Isso aqui é resistência. Eu conheci muitos autores, e ainda conheço, porque são inúmeros, e às vezes a gente acha que são poucos, mas eu conheci inúmeros autores e autoras a partir deste caderno, né? E me surpreendi como é que existem tantos autores e que a gente não encontra nos livros didáticos, a gente não encontra na biblioteca. Então, isso aqui é a maior prova de resistência que a gente pode ter. É uma das maiores provas. É uma coletânea muito respeitada, né, na literatura brasileira, inclusive. E já faz parte da lista do vestibular da UFBA, aqui de Salvador. Então, para a gente é uma referência, né? E eu indico a vocês conhecerem esses cadernos, são muitos, né? Mas vocês podem conhecer e encontrar os mais recentes, né? E aí vocês vão conhecer vários autores. Quando eu vim para Salvador, há 20 e tantos anos atrás, eu conheci, me encantei. E esse material passou a fazer parte do meu trabalho, né? Passou a ser o recurso, né? Eu passei a gostar muito mais, eu já gostava de literatura, e passei a trabalhar mais, né? E a interação na sala de aula foi muito grande, porque meus alunos, assim como vocês, se identificavam com os textos. É muito, muito bom quando a gente lê algo que toca a gente diretamente, né? Porque tem a ver com a nossa vivência negra, né? Então, Cadernos Negros tem um pouquinho disso.
depois de algum tempo, eu passei a publicar, né? A partir de 2016, eu passei a publicar esse livro, inclusive. É o primeiro livro que eu publiquei, foi em 2016. Publiquei poemas, 6 poemas nesse livro. E aí eu vou ler um poema aqui para vocês, para não ficar só falando. Vou ler um poema aqui. Cadê ele? Relutância. E aí depois eu digo para vocês por que eu escolhi. Relutância. Para Isaías Silva de Jesus. Eu dediquei esse poema a essa pessoa que foi um aluno meu. Aquele emprego esperado, com sabor de liberdade, veio acompanhado de tesoura para cortar o teu brilho, sufocar o meu suspiro ao tocar o teu black, que há tempos admiro, para cortar tua felicidade de ser um negro assumido. Mas os racistas ignoram ser resistência nossa marca. Portanto, não há tesoura branca que consciência negra desfaz. Então, eis um poema, né, em que a gente traz um pouco essa resistência, essa relutância. E é um poema que eu fiz a partir de um diálogo com um aluno que tinha um cabelo assim lindo, que eu estou vendo em algumas fotos aqui de vocês, né, que estão escondidinhos. Tinha um cabelo black muito bonito, mas ele precisou cortar esse cabelo por causa do trabalho, né? E aí, no dia que ele chegou na sala de aula, eu perguntei, cadê o black? Cadê aquele cabelo tão bonito? Ele disse, professor, eu tive que cortar por causa do trabalho. E aí, alguns alunos questionaram, como é que corta o cabelo? Eu saía do trabalho. Eu disse, não, a gente precisa pensar, né, na condição dele no momento, nas imposições que o racismo faz, né, com a gente. Ele é que sabe como é a necessidade do trabalho dele. Então, gerou toda uma discussão em torno disso na sala de aula. E aí, depois dessa conversa, eu senti, né, a vontade de trazer isso em forma de poema, né, para que outros eleitores pensem nessa questão também, né, do cabelo e do que o racismo faz com a gente, né? Esse aluno ele se sentiu obrigado a cortar o cabelo, mas ele disse, professora, olha, é temporário, viu? É só esse momento, porque realmente eu preciso, mas eu vou continuar, vou manter o meu cabelo depois, né? E no outro ano, ele também continuou sendo meu aluno, ele já apareceu de novo, já criando o cabelo e tal. Ele disse, olha, eu troquei, consegui um outro emprego, que me deu essa possibilidade, essa liberdade de manter o meu cabelo, né? A gente sabe que não deveria ser assim. Por que o negro, né? É uma coisa que a gente precisa pensar, porque o negro tem que cortar seu cabelo no emprego e o branco não. O branco ele pode ele pode manter o cabelo dele longo, né? O cabelo liso, longo, ninguém questiona, ninguém fala nada, né? Quando vocês usam o cabelo de vocês naturalmente, né? Vocês estão usar o cabelo natural não é só uma questão estética, não é só uma questão de beleza, é uma questão de dizer não. Nós vamos sim ser naturais, nós somos belos sim, né? E isso tem uma força, né? Isso tem uma força, significa que vocês estão se reconhecendo, reconhecendo a força de vocês, o poder de vocês, né? A identidade que nos foi tirada, que nos foi agredida, violentada, né? No período da escravização. E a gente sabe que essa beleza, ela interfere no nosso psicológico, né? A gente muitas vezes se acha feio, aí associa, né, a essa feiura que a gente acha que tem, a incapacidade também, né? E aquele que se sente incapaz, ele tem mais dificuldade de produzir, de ir além, né, de crescer, buscar crescer, porque ele não acredita em si. Então, são coisas que mexem, né, com o nosso interior. Eu digo isso com propriedade porque eu fui uma jovem que me achava feia, né? Eu me achei o tempo inteiro feia, me descobri como uma mulher bonita, já adulta,
E eu sei o quanto isso interferiu na minha vida, né? E é bom que vocês já comecem, né? Já tenham esse outro olhar. A literatura, ela ajuda a gente a pensar sobre isso, né? Ela não muda tudo, mas ela faz a gente pensar. Patrícia levantou a mão, fique à vontade, Patrícia. É só um breve comentário que alguns encontros a gente estava discutindo sobre essa questão das pessoas considerarem o feio, considerarem algo ruim como algo feio. E como essa associação costuma vir algo ruim é algo feio e que algo ruim é algo preto. Então, a gente tem sempre, por exemplo, nos livros didáticos, aquela descrição da pessoa preta como uma pessoa muito esquisita, com características que todo mundo acha feias. E aí a gente vai levando tudo isso. Aí quando as pessoas ficam, mas eu particularmente não acho cabelo crespo bonito. Mas eu particularmente acho gente preta feia. E as pessoas acham como se isso fosse uma opinião neutra, mas não é neutra, é o que elas carregam desde jovens. E precisa pensar também como é, obrigada, Patrícia, como é que absorveu essa ideia, né? Muitas pessoas, eu não me sinto à vontade com esse cabelo. Né? Por que eu não me sinto à vontade com esse cabelo? Realmente esse cabelo é feio? A partir de que eu absorvi essa ideia? Né? Às vezes eu estou repetindo aquilo que eu ouvi o tempo inteiro. Eu ouvi na minha família o tempo inteiro que cabelo crespo, que meu cabelo era feio. Eu ouvi o tempo inteiro. O cabelo de minha irmã era melhorzinho, porque o dela conseguiam cachear. O meu, como não conseguia cachear, era feio. Então, eu via dos meus pais, eu via das minhas irmãs, eu via na escola, né? Era chamada de a negra preta do cabelo duro, né? E aí eu absorvi a televisão. Eu pegava uma revista, hoje a gente até encontra uma foto, mas eu pegava uma revista e não encontrava, né? Então, e aí eu sugiro para vocês, né? Todos vocês, a leitura do livro A Discriminação do Negro no Livro Didático, de Ana Célia Silva. Esse livro ele é super interessante. Apesar de falar sobre a discriminação do negro no livro didático, né, no livro de língua portuguesa, vocês podem ampliar o olhar de vocês não só para o livro, mas para a revista, para a TV. Entender por que a gente, quando vê na TV uma mulher bonita, o perfil dessa mulher, que é considerada bonita na TV, é uma mulher branca, de cabelo liso, né, magra. Consequentemente, eu que sou o oposto disso, eu vou me sentir feia, né? Quando eu pego uma revista, eu vou me sentir feia. Então, assim, o livro de Ana Célia foi um livro muito importante para mim, Ana Célia de Silva. O nome do livro é A Discriminação do Negro no Livro Didático. Tem ainda um outro livro, que é A Desconstrução da Discriminação do Negro no Livro Didático, também de Ana Célia da Silva. Então, que pode ajudar vocês a refletirem sobre isso, né? Por que a gente não se vê nos livros, nos romances, na TV? Diga, Patrícia. É só um acréscimozinho que a senhora falou aí, a gente vê a mulher branca e aí associa com beleza e a mulher já não se enxerga ali como uma mulher bonita também. E aí a gente está falando também sobre como, até quando coloca uma pessoa negra, é uma pessoa que carrega geralmente características bem brancas. A gente sempre vê aquele narizinho bem fininho, a gente vê aquele cabelo que não chega a cachear, isso quando não coloca uma pessoa com cabelo já alisado. Ou então um que tem um cabelo liso naturalmente por causa de alguma herança familiar. Mas eu sempre coloco aquela pessoa que tem a pele preta, mas não carrega várias outras características que identificam aquela pessoa como de uma determinada etnia. Sempre fica parecendo que é um branco, só que pintado. Parecem achar mais confortável deixar assim. Exato. Ou o oposto, né? Quando trazem realmente alguém com as características negras, aí é estereotipado, aí aumentam, né? Fazem quase uma caricatura nossa, né? Os lábios grossos demais, tiram os dentes, como um problema de dentição fosse algo normal. A gente sabe que é um problema de saúde da população brasileira, né? O tratamento dentário é algo muito caro, nem todo mundo tem acesso. E aí colocam fotos, né? Imagens de pessoas negras sem dentes, e aí a gente vai vendo, a gente sempre se vendo de forma estereotipada, né? Ou motivo de discriminação, né? Diga, Ingrid.
Tem um comentário aqui de uma aluna, ela colocou: vejo muitas pessoas falando em relação à inveja. Inveja branca é uma sem maldade. A inveja preta é uma que está com a intenção de fazer o mal. Exato. Olha a linguagem aí, né? O racismo na linguagem é outra coisa que a gente precisa ficar atento, precisa ficar, né, se policiando, porque a gente também absorve essas coisas. A literatura negra, ela ajuda a gente a pensar sobre isso. Por isso que a literatura é resistência também. A literatura negra, ela não é só resistência, mas é resistência também, porque ela é um projeto estético, né? A literatura é um projeto, a literatura negra é um projeto estético, né? Em que traz uma linguagem diferenciada, né? Que apresenta as nossas vivências, mas ela tem uma proposta de linguagem diferenciada daquilo que está estabelecido, né, na literatura canônica, que a literatura canônica ela apresenta uma linguagem só, né, a ser seguida pelos autores, né? A gente é como se a gente tivesse que escrever seguindo o padrão daqueles autores que são considerados por eles os melhores. A literatura negra ela traz uma diversidade, porque nós somos diversos, né? Então traz uma linguagem que traz toda a riqueza, né, dessa nossa língua, com as influências da língua africana, com as influências da língua indígena e tentando retirar, né, aquilo que nós absorvemos que é essa linguagem racista também, essa linguagem preconceituosa. Então, você trouxe um exemplo, né, muito bom. É por isso que a literatura, agora eu gosto sempre de sinalizar, literatura negra é resistência, mas não é só isso, ela é um projeto estético, ou seja, ela tem uma forma diferenciada de fazer arte. A nossa literatura é arte, acima de tudo, é arte. Né? Há uma preocupação com a beleza estética do texto, mas uma preocupação diferente. Vocês vão ouvir muito aí. A literatura negra é só, como se fosse só luta, como se fosse só, como é que se diz? Só luta, só apresentadores. Não. Há um trabalho estético, há uma preocupação com essa linguagem. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, mas é uma linguagem diferenciada, uma linguagem muito própria. Diga, Tiago. Então, gente, boa noite. Vocês falando de literatura, de linguagem, e o comentário de Natália também me lembrou uma cena da novela O Outro Lado do Paraíso, que tinha uma mulher negra sentada à mesa junto com os ricos, e nessa altura ela já era advogada, só que antes ela era filha da empregada ou empregada, coisa assim da casa. Então, ao ver a ascensão social dela, a mulher rica diz, logo vê-se que é uma negra com alma branca, entende? Só porque ela ascendeu socialmente, porque ela virou advogada, juíza, já disse que é uma negra de alma branca. Aí, pegando o gancho, eu vou falar da representatividade dos negros nas novelas, né? Das protagonistas. Vocês lembram de Preta, de Da Cor do Pecado? O nome já é problemático da novela, né? Mas era uma negra de cabelo liso. As escravas, para serem protagonistas, tinham que ser filhas de brancos, da escrava Isaura, e mais recente, a escrava mãe. Não era negra legítima, com nossos traços, com cabelo crespo, com nariz grande, como Patrícia falou. Então é isso, a gente tem que ver tudo isso, analisar, porque está na linguagem do racismo, né? Uma negra de alma branca, só porque ascendeu socialmente. Exato, obrigada, Tiago. É isso, né? A gente ouve muito essa expressão, negro de alma branca, e às vezes as pessoas falam para a gente como se fosse um elogio, né, Tiago? E na verdade não é um elogio, é uma ofensa, né? Por que negro de alma branca? Porque o branco está associado ao belo, ao bom, né? Ao melhor, né? E se fosse um negro de alma negra, não. Né? Mas a gente precisa ir modificando isso, né? Não é nem ressignificando, é modificando mesmo, né? Mudando essas expressões. Tem um livro, peraí, lá para mim o livro de Jocélia. Tem um livro que é bem interessante, que foi publicado ano passado, que é Magia Negra, um livro da escritora Jocélia Fonseca. Esse livro aqui, ó, Magia Negra, né? É um livro de poemas, muito lindo, muito lindo. Inclusive, eu fiz o
o texto de quarta capa. Ele já traz um ressignificado. Jocélia, eu acho fantástico isso, porque ela traz uma expressão que eu aprendi ouvindo essa palavra magia negra como se fosse algo ruim, né? Tudo estava associado, o que estava associado a ruim, ao negativo, né, era usado como magia negra, essa expressão, né? A gente não ouvia essa expressão, ela não soava para a gente como algo positivo, e ainda não soa para muita gente, né? Muitas pessoas preconceituosas, quando querem falar de alguma ação, algum movimento, né, negro, que acham negativo, aí usam essa expressão magia negra. E Jocélia, ela refaz isso lá atrás. Por quê? Se fosse magia branca, estava tudo certo, né? Tudo certo na Bahia, no Brasil, mas não. Então, ela traz esse livro belíssimo. Eu vou aproveitar, vou até recitar aqui um poema dela, que eu gosto. Peraí, deixa eu localizar aqui rapidinho. Autoestima. Vou aproveitar, só para deixar vocês com gostinho para conhecerem também o livro de Jocélia. A beleza que nos conduz para a luta é a mesma que nos mantém no dia a dia, como feras de presas saudáveis a agarrar o que nos é de direito. Tomemos o lugar que é nosso, que nos tomaram sem licença. A minha licença agora será apenas por uma questão de educação ancestral, mas olharei a tua cara, através dos teus olhos, e direi: não mais conduzirás meus anseios, meu amor, minha sorte. Sou dona dos meus belos cachos, da minha pele cor da noite e do meu nariz. Esse nariz que não passam nos moldes que inventaram padrão. Vai se chatear você quando me vi passar com meu belo sorriso largo nos meus lábios largos. Senhores opressores e preconceituosos da minha vida, vá você se inferiorizar, vá você se deprimir. Porque eu vou andar as ruas como se fossem passarelas e receber esta rainha negra. Jocélia Fonseca. Então é isso, Jocélia, né, traz essa autoestima, se arrepiou, não foi, Thalita? Traz essa autoestima esse poema, nessa valorização da mulher negra, nesse livro maravilhoso, né, de resistência, né, chamado Magia Negra. Vou apresentar para vocês também mais um produto aqui de resistência, mas também de estética literária, que é o meu livro, Transbordando Segredos à Lua. Tá? É um livro de poemas. Deixa eu ver o que eu vou apresentar aqui para vocês. A nossa resistência perpassa em todos os aspectos, né? A gente questiona a violência, mas a gente também fala de amor. O amor preto é muito importante. O amor, a gente não aprendeu, né, a se amar. Nós, negros, não aprendemos a nos amar. A gente aprendeu a amar o branco, a achar o branco bonito, o branco belo, e as produções do branco, né? E aí eu sinalizo vocês que são alunos e alunas, fiquem atentos ao que o professor ou a professora negra trazem para vocês, né? Às vezes a gente só valoriza, não estou dizendo para desvalorizar o que a professora ou o professor branco traz, mas a gente precisa rever a nossa postura e o nosso olhar também com esse professor, né? Então, a gente também fala de amor, né? E aí eu vou ler um poema aqui, que fala desse amor com cuidado também, né? Negramente nua, o racismo encobriu-me rosto, conhecimentos, corpo, sentimentos. Você, com seu corpo, beijo, afago, saber negro, descobriu minha beleza, carapinha, libido, descobriu minha essência negra.
Então, esse amor, que pode ser o amor carnal, mas pode ser aquele cuidado com o outro, né? Esse amor que faz o outro se descobrir, se gostar, se conhecer. Eu encontrei esse amor aqui. Em Salvador, não estou dizendo que eu não encontrava em feira, encontrava também, mas ainda não era o suficiente para encontrar essa identidade negra. Então, perceber, né, essa identidade negra, formar a identidade negra, porque a gente, como já dizem os poetas, os escritores, a gente não nasce negro, né? A gente torna-se negro no Brasil. A gente nasce moreninho, mulato, pardo, qualquer coisa, mas negro a gente não é, porque negam essa identidade negra nosso tempo inteiro. Então, eu também fui vítima disso, eu também descobri essa negritude já na fase adulta. Isso acontece com muitos de nós, né? E a gente precisa desse cuidado, né? Não é só o cuidado de oferecer tudo, mas o cuidado de oferecer o conhecimento, a informação, a literatura de resistência, né? A literatura que nos ensina a reexistir nesse país preconceituoso. Não é? Então, é isso, né? O amor tem que estar presente entre a gente. A gente precisa modificar esse olhar que a gente tem pela pessoa negra, né? Pelos colegas, pelo professor, pelos amigos, pela pessoa que passa pela gente na rua, né? Eu ainda vejo muitos jovens, quando passam por um vizinho negro, não querem falar. Passam por um gari, não dão boa tarde, não dão boa noite, né? Passa por uma pessoa, não fala, não cumprimenta, porque acha que aquela pessoa não é merecedora nem de um bom dia. A gente absorve isso, né? Mas a pessoa está ali resistindo no dia a dia, no seu trabalho. E assim, a gente se amando, se cuidando, a gente vai resistindo. E a gente vai também se conscientizando para transformar esse racismo que existe aí. Tá?